Boa noite a todos. Louvado seja Deus pela sua presença. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Se você tiver com frio, me avisa, que aí a gente melhora a temperatura. Amém, irmãos? Queria aproveitar aqui e registrar a presença do nosso querido pastor Jefferson, ali ó, bonitão, cuidando do Heitor. Também a sua esposa, Dayana, e o Nicolas, que está lá atrás. Por favor, fiquem de pé, por gentileza. Vamos recebê-los com carinho, em nome de Jesus. Nossa, boas-vindas. Aproveitando também a Paloma e o Rodolfo. Por favor, fiquem de pé. Vamos recebê-los com carinhos. Olha, glória a Deus. Obrigado pela presença mais uma vez. Estiveram conosco no domingo passado, estão retornando. Seja bem-vindo, a casa é sua, fiquem à vontade. Aqui existe uma família para recebê-los com amor e como toda família é. Amém, irmãos? Eu estou certo ou estou errado? Tá certo, né? Amém, glória a Deus. Vou colocar aqui o nome de vocês aqui no pedido de oração e nós estaremos orando cada vez mais pela sua vida. Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, é o que nós faremos a leitura nessa noite. A palavra de Deus é tremenda, nós temos estudado aí a palavra de Deus, buscando sempre conhecer um pouco mais da vontade de Deus para as nossas vidas, amém? E é bom demais, eu digo para você, não tem coisa melhor do que estudar a palavra de Deus, do que ler a palavra de Deus, isso é fundamental. E a carta que nós vamos ler, esse capítulo 5, eu não sei como está direcionado na sua Bíblia, mas, por exemplo, na minha aqui está escrito como Conselhos para o Povo de Deus. O título desse capítulo está dessa forma, Conselhos para o Povo de Deus, mas se você observar, logo o versículo 1, ele começa dirigindo essa carta aos presbíteros, aos presbíteros que há entre vocês, e aí ele continua com uma série de coisas, mas eu queria reforçar nessa noite o versículo 8, versículo 8 e 9, que vai dizer assim na palavra de Deus: sejam sóbrios e vigilantes. Olha só, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Amém? Olha, duas instruções muito boas. Sejam sóbrios e vigilantes e resistam-lhe firmes na fé. Feche os seus olhos e vamos orar? Pedindo ao Senhor que venha abençoar a nossa mente, o nosso coração, para que a sabedoria de Deus venha transbordar nas nossas vidas. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse trecho da sua palavra, que nós vamos direcionar hoje para essa mensagem. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha fortalecer os nossos corações, fortalecer, ó Deus, a nossa fé, a nossa caminhada, para que possamos fazer como a Tua palavra ensina, sermos sóbrios e vigilantes, estarmos calmos e tranquilos, pois o Senhor está no controle de todas as coisas, aleluia. Assim também como nós devemos resistir na fé, e o Senhor é aquele que nos capacita com poder e autoridade através do nome de Jesus, e o nome de Jesus está sobre a nossa vida, o nome de Jesus está sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e por isso, Deus, eu creio que nós já somos mais do que vencedor, porque Jesus foi vencedor e Ele é vitorioso nas nossas vidas. Abençoa, Deus, a cada um de nós, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Para você que está conectado aí no YouTube, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui, e olha, as portas estão abertas para que você esteja fazendo parte desta família também. O tema dessa noite, vamos colocar ali, o perigo que entra disfarçado de bênção. Pensa nisso, o perigo que muitas das vezes entra disfarçado de bênçãos. Eu não sei se vocês já viram uma história, né, a história do cavalo de Troia. Alguém conhece essa história? Eu estava lendo, né, meditando sobre isso, não sobre essa história, né, na verdade eu estava meditando sobre a Bíblia e me veio
essa história, eu gosto muito de filme épico assim, sabe? Heitor, gente, Aquiles, poxa vida, eu assisti Troia e foi muito bom, para mim é emocionante demais, né, ver esse filme. E aí eu estava lendo a respeito dessa história, né, alguns dizem que é mito, outros dizem que é uma verdade, que aconteceu e tudo mais. Mas olha que interessante, há 10 anos que os gregos tentavam conquistar Troia. Eles tentavam vencer, conquistar aquela nação, mas eles não conseguiram. Por quê? Porque as muralhas de Troia eram muito fortes. O povo já estava preparado, então tudo que acontecia na frente daquela cidade, eles já vinham de longe. E eles estavam ali fortificados. Então, por 10 anos, os gregos tentaram conquistar Troia e não conseguiram. Pela força, não conseguiram. E olha, a sua vida também é a mesma forma. O inimigo pode, por muitas das vezes, tentar conquistar a sua vida pela força, mas não vai conseguir, porque você descansa à sombra do Onipotente, amém? Deus está ao seu redor, protegendo e guardando a sua vida. Mas olha que interessante, como eles não conseguiram pela força, não conseguiram pela capacidade física, o que eles fizeram? Como Troia, eles eram admiradores de cavalos, eles gostavam de cavalos, apaixonados por cavalos, eles tiveram uma ideia, pensaram assim, vamos construir um cavalo, porque eles gostam de cavalo, então nós vamos fazer um cavalo enorme, e esse cavalo ele vai ser oco por dentro, e os nossos soldados estarão ali dentro, infiltrados, e quando eles levarem este cavalo para dentro da cidade, e quando o povo já estiver com a guarda baixa, estiverem ali curtindo o presente, nós vamos invadir, nós vamos vencer e triunfar sobre eles. Querido, você acredita que isso aconteceu de verdade? Olha, que loucura, olha a estratégia da pessoa pensando nisso. E é claro, Troia teve alguns alertas, né, falando, não vamos acreditar, esse presente veio dos gregos, nossos inimigos, não vamos receber esse presente. Mas outros falaram, não, é um cavalo tão bonito, é um presente tão bonito, vamos ficar com ele, é um sinal dos céus. Eu não sei se você já viu o filme, mas o filme tem esses dois conflitos, e alguns deles falam assim, não, isso é um presente dos deuses, então se a gente recusar esse presente, nós estaremos desagradando aos deuses. Irmãos, que loucura. Aí me veio esse tema, né, dessa noite, o perigo que entra disfarçado de bênçãos. Irmãos, quantos cristãos hoje em dia abaixam, né, ou baixam sua guarda, porque recebem um presente de alguém que já está revelado como inimigo? É ser muito inocente? Demais, demasiadamente, talvez autoconfiante, isso também é uma queda triunfal. Tem muita gente que vai pela ignorância, pela autoconfiança. Já viu aquele crente falando assim, não, comigo ninguém pode, não, comigo, deixa comigo, e deixa comigo, não me segura não, que olha que eu vou fazer. Irmãos, fala sério, a gente não pode ser nem tão autoconfiantes em nós mesmos, ou nem mesmo colocar Deus à prova, mas a Bíblia nos ensina a sermos sóbrios e vigilantes. Eu estava pesquisando sobre isso, e se você observar, tem várias recorrências de textos, que vai dizer assim para a igreja, vigiai e orai. Vários textos da Bíblia que vão ensinar isso, vigia e ora. Sabe por quê? Porque existe uma parte da responsabilidade para Deus fazer, e Deus vai fazer. Eu garanto para você que Deus vai fazer milagres na sua vida, Deus vai vir como poder e glória sobre a sua vida. Agora cabe a você vigiar. Cabe a nós que somos a igreja de Cristo, orarmos e estarmos vigilantes. E aí vem esse texto de 1 Pedro capítulo 5, dizendo para a igreja, sejam sóbrios e vigilantes, sejam calmos, tranquilos, ou seja, não se apavore. O inimigo de vocês, e ele vem revelando quem é o inimigo das nossas almas, ele está escrito ali, ó, o diabo anda em derredor. O que significa isso, irmãos? Significa que ele está próximo de você? Não, ele está à sua volta, mas mais próximo de você estão os anjos de Deus guardando a sua vida, e é por isso que ele não nos toca, é por isso que ele fica ali procurando uma brecha,
ele fica tentando ali encontrar alguma fraqueza. Para quê? Para que ele possa conquistar o espaço. E aí é por isso que eu acho que essa história ela entra como uma luva nas nossas mãos, porque a Bíblia nos ensina a discernir, e caso falte em nós discernimento, nós devemos pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me dá discernimento nesta hora. Espírito Santo, me dá discernimento na minha vida familiar. Espírito Santo, me dá discernimento para o caos que está acontecendo, para as circunstâncias que estão mudando à minha volta. Espírito Santo, me dá discernimento. E olha, eu creio que Ele é fiel para te encher de discernimento e sabedoria. E não somente isso, Ele não vai apenas mostrar para você o que está acontecendo à sua volta, mas Ele vai te dar força, Ele vai te dar coragem, Ele vai te dar poder e autoridade no nome de Jesus, para que você saia vitorioso desta batalha. Você acredita nisso? Irmãos, eu creio muito nesse poder de Deus na nossa vida. Eu creio muito no nome de Jesus, eu creio muito nesse propósito de Deus para cada um de nós. Porque Jesus morreu, irmãos, para que nós tivéssemos vidas, você sabe disso. Mas Ele também morreu e veio para este mundo, morreu e ressuscitou, para que nós tivéssemos um nome de poder e autoridade. Por isso que quando nós oramos no nome de Jesus. E é pelo nome de Jesus que curas são manifestas. É pelo nome de Jesus que cadeias são quebradas, que vidas são libertas. É pelo nome de Jesus. Então quando você estiver orando e vai falar assim: Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, no nome do pastor Ailton, tu está lascado. No nome do bispo tal, tu está lascado. Se tu espera a cura através de homens, irmão, você está com o direcionamento errado da sua vida. Você tem que lembrar assim: Jesus é o sobrenatural, Jesus é o Deus de milagres. Então você tem que orar para Jesus. Eu estava vendo na internet e algumas pessoas estavam falando: olha, procura fulano, procura Beltrano, procura Ciclano. Gente, eu vi tanta gente direcionando, mas poucos estavam dizendo assim: procura Jesus na sua vida. Sabe, hoje em dia a gente está numa bolha, vivendo aí nessa realidade, nessa igreja contemporânea, né? Nesse universo de crente, aonde os homens estão sendo mais altos do que a glória de Deus. E olha que a Bíblia nos ensina que eu diminua e que Ele, a orientação é essa, que o nome de Jesus cresça. E muitas das vezes as pessoas estão tão apegadas na direção contrária e acabam aí passando essa instrução errada. Então eu digo para você: se você orar no nome do Alexandre, por exemplo, está lascado, não vai dar em nada. Se você orar no meu nome, pior ainda. Se você orar no nome do pastor Jefferson ali, tu está lascado. Agora, se você orar no nome de Jesus, você pode ter certeza que o que você está colocando diante de Deus, haverá milagres. Amém? Lembre-se disso, Deus é maior. Então, na história antiga, que eu acabei de mencionar, Troia não caiu pela força, mas Troia caiu sim pelo engano. E hoje em dia, irmãos, quantas pessoas estão caindo e até esmorecendo na fé, sendo abatidas pelo engano? Porque o inimigo tem essa astúcia de enganar. Ele tem essa astúcia de trazer uma confusão para a verdade, e com isso, claro, a pessoa acaba perdendo o foco. Um presente aparentemente inofensivo, como esse cavalo de Troia, aceito sem discernimento, abriu as portas da cidade para a destruição. Espiritualmente, o mesmo princípio continua ativo. Nesse ano de 2026, e principalmente nesse mês, né, de janeiro, nós temos falado muito sobre princípios, né, sobre esses pilares da vontade de Deus e propósito de Deus. E aqui, irmãos, está um princípio muito bacana, espiritual para a sua vida. O inimigo raramente, ele vai entrar arrombando portas, ele vai entrar brigando e tal, fazendo, não, esse aí a gente consegue perceber. Rapidamente, se o inimigo se manifestar, você já percebe, porque ele está com cara de inimigo, ele está vestido como inimigo, ele age como inimigo, é fácil. Agora, pior, irmãos, é quando ele vem disfarçado. Tem um filme que eu gosto muito, né? E eu gosto de citar aqui alguns filmes. Final dos tempos, filmes Apocalipse, a Amanda adora assistir isso comigo, né? Uma coisa muito louca, final dos tempos, Armagedon. Aí,
No filme, eu não lembro o nome do filme exatamente, mas me chama a atenção que eles estão numa lanchonete, e aí no meio do nada, no meio do deserto, e aí os caras estão se protegendo contra o ataque espiritual de anjos, sabe? Estão se protegendo, aí entra pelas portas daquele estabelecimento uma senhorinha. Irmãos, olha, sabe aquela idosa assim, tão boazinha, com aquela aparência, né, de fraqueza, de fragilidade. Irmãos, aí entrou aquela senhora e todo mundo o que fez? Baixou a guarda. Ah não, é só uma senhora. Irmãos, aquela senhora virou um bicho, olha, virou no catiço. E aí os caras perceberam que aquela senhora estava com outra coisa, né? Por isso que muitas das vezes o inimigo tenta, né, e ele tenta entrar por ambientes de uma forma sutil. E olha, isso é um alerta para a gente. Ele prefere se infiltrar com ideias bonitas. Você já viu isso? O inimigo se infiltrando com ideias bonitas, com discursos espirituais, concessões, né, pequenas, hábitos toleráveis e muitas das vezes pecados disfarçados de normalidade. Então essa mensagem de hoje é um despertar, um chamado à vigilância, não para gerar em nós medo, né? Não para a gente ficar preocupado com o inimigo, mas pelo contrário, para despertar em nós a maturidade e o discernimento necessário, não para acusar pessoas, mas para proteger a fé que Deus colocou no nosso coração. O cavalo de Troia ainda existe, irmãos, e só entra onde a vigilância ela é negligenciada. Então, a tática da infiltração. Primeiro ponto que eu queria falar com você é a tática de se infiltrar no meio do povo, é fazer parte. Se alguém chegasse para você com uma nota falsa, vou botar aqui de R$200, igual às vezes acontece no estabelecimento. Se chegasse para você com uma nota falsa de R$200, você já ia olhar para aquela nota, toda a sua atenção estaria voltada para aquela nota, aí você olhar e falar assim, opa, é falsa, não é verdade? Se você tem uma noção disso, você vai perceber assim, olhar e falar, essa nota é falsa, porque ela está sozinha. Agora, quando vem uma nota falsa, num bolinho de notas, sabe como é que funciona? Aí você junta ali naquele bolinho e você vem contando, você perde atenção, por quê? Porque ela está no meio de outras coisas, ela está infiltrada no meio de outras coisas. Em Troia, o inimigo já estava declarado, eram os gregos, eles estavam ali na porta, as intenções já tinham sido declaradas, nós viemos conquistar Troia, não havia espaço para dúvida, mas mesmo assim, os troianos abaixaram a guarda porque ficaram ludibriados com um excelente presente. Irmãos, toma cuidado com os presentes que você recebe dos outros. Presentes são esses, não um presente físico como esse telefone aqui, que eu acho que alguém presenteou a igreja como oferta. Ó, homem bonito, né? Não sei, achei que fosse um presente, né? Não, presente como esse. Irmãos, presente como às vezes uma palavra. Já viu alguns presentes, algumas pérolas que vêm assim para a pessoa? Sabe, não, isso é besteira, isso não acontece. Irmãos, o inimigo ele é tão astuto e esperto que desde o Éden, vamos antes, a gente lembra sempre do Éden, né? Ah, por causa da Eva, Adão, né? Poxa, Satanás foi lá, a serpente falou com a Eva. Irmãos, isso foi só dentro da nossa realidade, mas antes de ter vitória aqui na terra, ele já tinha triunfado lá no céu. Ele conseguiu, presta atenção nisso, olha como é que Satanás ele é astuto, e tem gente que baixa a guarda para ele. Ele conseguiu nos céus contagiar a terça parte dos anjos. Pensa no que é isso, irmãos. Pensa lá nos céus, e ele conseguiu minar o coração dos anjos, ele conseguiu minar ali o propósito daqueles anjos. Pensa nisso, olha como ele é astuto. E na terra não foi diferente. Lá no Éden ele fez a mesma coisa, se infiltrando no meio de boas intenções, falando uma série de ladainha e besteira. Isso nos mostra que o inimigo ele é especialista no disfarce. Por isso que o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 12 e 15, vai dizer assim para a gente, para a igreja de Corinto e para a gente aqui, Nova Vida em Vasconcelos. Ele vai falar assim a partir do versículo 12: mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam
com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque esses tais são falsos, o quê? Apóstolos. Para quem que ele está direcionando isso, irmãos? Ele está dizendo isso para o governo, para os romanos, direcionando os falsos, profissionais, nas instituições públicas de Roma? Não, irmãos. Ele está falando para a igreja. Ele está direcionando essa fala aqui para a igreja, dizendo que os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Olha só. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O mestre dos disfarces, o pai da mentira. Não tem como, irmãos, abaixar a guarda, porque a gente já sabe quem é o mestre dos disfarces. A gente já sabe quem é o pai da mentira, então não tem como a gente aceitar isso. E é algo que nós não podemos fazer, e para isso nós precisamos de discernimento. E essa é uma capacidade, irmãos, que não é dada e ensinada nas escolas. Isso é algo que o Espírito Santo vai derramar sobre a sua vida. Basta você pedir, amém? Então, se você está com dúvida em algumas circunstâncias, ou com muita certeza, peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, se algo está passando despercebido da minha vida, nessa área, ou em qualquer área da minha existência, seja na minha família, na minha saúde, seja na minha vida profissional, Senhor, aonde for, me mostra, para que eu possa interceder sobre isso. E é algo que a gente precisa, irmãos, estar sempre orando. Por isso que a Bíblia diz para a gente orar e vigiar. É porque é através da oração que nós temos esse contato com Deus, é onde nós despertamos. Às vezes você está orando e falando com Deus e clamando a Deus, e algo vem na sua memória, na sua lembrança, alguma coisa Deus vai te direcionar, porque você está ali conversando com Ele. Então lembre-se disso, quão importante é você estar buscando a Deus essa revelação. E não é para admirar que o próprio Satanás se disfarce em anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros, os anjos caídos, se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Você acredita nisso? Quem acredita nisso, diga amém. Nem tudo que parece bom vem de Deus, irmãos. A gente precisa prestar atenção. A gente precisa analisar e perguntar assim para Deus: Deus, olha só, recebi esse negócio aqui, e aí, o que o senhor acha? Senhor, eu recebi uma palavra, mas uma palavra foi tão boa, olha, foi tão boa, eu gostei tanto dessa palavra, mas será que é o que a tua palavra ensina? Nem toda novidade, irmãos, ela edifica. O cristão maduro não vive apenas pelo que sente, e tem muita gente hoje arrepiada na igreja, não por causa do frio do ar-condicionado, mas porque fica arrepiado, sabe, ouvindo alguma coisa. Já viu aquelas pessoas que têm uma sensibilidade, e eu vou usar essa sensibilidade, o termo sensibilidade, para não falar outra coisa, mas já viu aquela pessoa que fica assim: ih, ó, deu um arrepio, aí tem outros que são engraçados, fala assim: o arrepio do lado esquerdo é de quem? E o direito? Irmãos, deve ser porque eu estou com muito tecido adiposo, porque eu pouco sinto arrepio, né? Isso é uma loucura assim do tipo, né? Então eu não sinto esses arrepios todos, mas tem coisas que eu entro em alguns ambientes e falo assim: opa, peraí, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que está acontecendo, e aí é só mesmo a atuação de Deus para nos mostrar e nos revelar. Segundo ponto que eu queria falar com os irmãos, já falei sobre o disfarce, mas o segundo ponto é que portões são abertos por descuido e acabam se tornando brechas espirituais. Irmãos, olha só, muitas das vezes o inimigo, e eu tenho certeza disso, ele não tem autoridade para invadir a sua casa, a sua vida, porque você está guardado e protegido pelo nome de Jesus, amém? Você está guardado. Então, entenda bem, a sua família, ela está guardada no nome de Jesus, o seu relacionamento, a sua vida financeira, tudo isso que é teu pertence ao Senhor, está guardado em nome de Jesus. Ele não consegue invadir, ele não consegue entrar.
Agora, se você convidar ele, aí é diferente. Aí é complicado. Por isso que eu falo, eu gosto muito de filmes, porque filmes, eles revelam algumas coisas que a gente às vezes passa despercebido. E aí eu vi um filme também, muito interessante, era sobre vampiro. Irmãos, eu sei, eu tenho um gosto muito estranho para filme. Ok, mas faz parte. E aí muito interessante, que aí o vampiro, o mestre lá, o maioral, ele estava ali na porta. E aí a pessoa, ela já sabia, né, a pessoa que estava ali, né, o vampiro que estava ali. E aí ela falou assim, você não vai entrar? Aí ele disse assim, não se você não convidar. Só se você convidar. Se você me convidar, eu entro. Aí eu fiquei olhando, e tá, irmãos, eu sei, é muito de espiritualizar. Ok, verdade. Aí eu fiquei assim, espiritualizando isso, eu falei assim, rapaz, aqui tem uma mensagem. O inimigo, ele não consegue entrar na sua casa, só se você permitir. Ele não consegue entrar na sua vida, só se você permitir. Só se você der legalidade para isso acontecer. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito totalmente nisso. Primeira coisa que eu acredito, o inimigo não nos toca se Deus não permitir. Primeira coisa que eu acredito é isso. Segunda coisa que eu acredito, ele só consegue entrar no ambiente se nós convidarmos. Se nós não convidarmos, ele fica do lado de fora do ambiente. O perigo é quando nós convidamos. O perigo é quando nós aceitamos e nós não discernimos. E como eu disse, irmãos, eu não sei como é que você já viu algumas figuras, e são assustadoras. Eu ia colocar aqui, mas eu ia escandalizar alguns irmãos. Eu fico imaginando, né, a gente vê a face assim do inimigo, do diabo, né? E algumas pessoas ficam horrorizadas, sangue de Jesus tem poder. Você não faz o sinal das cruzes porque você é evangélico, né? Se fosse católico ia fazer. Mas tem gente que fala, né, o sangue de Jesus tem poder e tal, beleza. Porque se assusta com aquela figura e com aquela imagem. Agora, quando é um homem bonito, tipo assim, João. Eu não sei porque que os irmãos riram, mas tudo bem. Mas para analisar. Quando é um homem bonito assim como João, analisa comigo. Aí você baixa a guarda. Aí você fala assim, tem uma série na Netflix, e o nome dela é Lúcifer. Alguém já viu? Graças a Deus. Oh, meu Deus, isso aí me dá um trabalho. Aí de vez em quando eu olho assim, né, passando pelas séries, aí eu fico vendo a série do Lúcifer. Gente, vocês acham que a série, o personagem principal, o Lúcifer, é um cara feio? Não, irmão. O cara é bonito. Misericórdia. E eu fico imaginando quantas mulheres ficam assim, nossa, mas que homem lindo. Ai, um demônio desse na minha vida. Misericórdia. Mas é por quê? Por causa da aparência bonita, irmãos. Não é à toa que hoje em dia tem muito homem, muita mulher tomando bomba, né? Fazendo mal para o seu fígado, para o seu rim, para o seu coração, para ficar bonito. É claro, irmãos, que uns vão ter que entrar na fila várias vezes, vai ter que ser muito agulhada, porque vai ser difícil, né? Eu não vou nem citar nomes aqui, não, porque não ficaria bem, né, fazer isso, mas alguns vai ficar complicado, foi Deus que fez dessa maneira. Então, aprenda isso, o inimigo ele só consegue avançar aonde você permite, ele não entra em qualquer lugar, ele não pode entrar em qualquer lugar se não permitirem. Então, aí talvez algumas pessoas pensem assim, poxa, mas eu fazia parte de uma família, pastor, e olha, eu fui oferecido, sabe, ai, nossa, eu fui oferecido, e agora, o que vai ser da minha vida? A Bíblia diz que se o Filho, né, se o Jesus te libertou, você é livre. Então, irmãos, alguém pode ter feito algum trabalho na sua vida, alguém pode ter consagrado você, mas a partir do momento que você falou assim, a partir de hoje a minha vida pertence a Jesus, eu digo para você que toda maldição foi quebrada, toda obra foi quebrada, todo sacrifício foi quebrado, e a partir deste momento você não pertence mais a nenhum pacto feito no passado, porque Jesus te libertou. Tu imagina um filho de uma macumbeira,
Tu imagina, o que aconteceu? Quando ficava doente, sacrificava a criança ali. Fala, não, vou fazer um trabalho. Irmãos. E aí eu vim, né, crescendo com isso. Ó, que loucura. Já comentei aqui com alguns irmãos, que quando eu era mais novo, idade da Amanda, por exemplo, irmãos, toda noite eu sonhava com um demônio me perseguindo. Mas tu pensa assim no inferno, cheio de lava, aquelas coisas todas, e aquela perseguição, eu tentava correr e não conseguia. Aí eu sempre já, né, orava, né, sonhava várias vezes com isso e achava que era algum filme que eu via. Mas não, irmãos, isso aí é envolvimento da família. Mais uma vez, e a partir de tal data, eu já não sonhei mais sobre isso. Sabe por quê? Porque a partir dos 12 anos, eu pedi a Deus para entrar na minha vida. Sabe, o momento que eu tive assim a minha maturidade, o meu caminhar ali como cristão, e quando eu me batizei nas águas, irmãos, eu fui liberto no nome de Jesus. Foi uma decisão que mudou a minha vida. Por isso que eu digo para você, alguém pode ter decidido para você no passado, mas a partir do momento que você decidiu sobre a sua vida, pela guarda e proteção de Deus, Ele te faz livre de toda e qualquer cadeia. Tudo Ele te faz livre. Troia abriu os seus portões. Ela não foi invadida à força, ela permitiu a entrada do seu inimigo. Brechas espirituais surgem quando negligenciamos a oração. Brechas espirituais surgem quando nós relativizamos o pecado. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ou tratamos a santidade com exagero. Você já viu alguém dizendo isso? Ah, isso é muito puritano, isso é muito exagerado. Irmãos, é melhor você ser muito exagerado buscando a santificação em Deus do que ser muito permissivo e ir para o inferno por toda a eternidade, não é verdade? Vamos falar sobre esses 3 pontos: negligência, relativismo e exagero. Irmãos, negligência era aquilo que você deveria fazer e você negligencia. Tu imagina um sentinela que está ali guardando uma cidade e ele está, ó, dormindo. Negligência, irmãos. Em alguns postos de trabalho, isso até é passível aí de demissão ou de morte, porque o cara está ali para garantir a segurança. Relativismo, olha, relativismo do pecado. O que isso significa, irmãos? E quantas pessoas tentam aplicar isso? Isso é besteira, não, isso aí é coisa do passado, isso é coisa da igreja dos anos 80 ou 90, isso já não existe mais. Não, isso aí está tudo tranquilo. Ó, o nome de Jesus está tranquilo. Ah, fica de boa. Você pode ir para onde você quer. Já viu aquelas pessoas, eu não sei se você já fez isso, mas se você fez, tudo bem. Vamos lá, a gente trabalha e Deus perdoa. Já viu aquela pessoa que, por exemplo, vê em alguns trabalhos aí pela rua, algumas moedas, e pega aquelas moedas e fala assim: eu repreendo em nome de Jesus, e eu consagro agora essas moedas? Irmão, tá de brincadeira, né? Alguém já fez isso? Eita, quanto mentiroso. Mas tá bom, beleza, vamos lá. Já viu quando alguém faz isso? Já fez isso? Irmãos, é uma loucura. Ou então, quando alguém fala assim: não, tudo bem. Eu vou comer essa comida aqui, preparada por outras pessoas. Já viu? Quando é preparada assim, o negócio vem mandado. Fala: não, mas tudo bem, não vai dar em nada, porque Deus me guarda, Deus me protege. Irmãos, cuidado, vigia, varão. Varoa também, para não ficar com ciúme. Vigia, porque é complicado. Às vezes, quando alguém de uma identidade diferente, um credo diferente, vou botar dessa forma assim, aí eu sempre tive o cuidado, né? E é o cuidado, irmãos, não é medo, não, mas é cuidado, para que as pessoas, né, que estejam comigo compartilhem da mesma fé que eu compartilho. Eu sempre tive esse cuidado, porque muitas das vezes você acaba sendo influenciado, e hoje nós estudamos sobre isso pela manhã. Muitas das vezes você acaba sendo influenciado. Imagina você, se Jesus tivesse 11 traíras e um cara gente boa, seria bacana? Só espaço para um Judas só, irmãos. Não dá para você ter, no meio de 12, você ter 11 Judas, 11 pessoas te empurrando para uma direção contrária. Um só dá para resistir, olha lá, ainda é uma luta.
Então, muitas das vezes, eu já vi pessoas recebendo conselhos, irmãos, matrimoniais, de quem não teve sucesso no casamento, de quem foi infeliz no casamento, e dando ali, né, não, você não tem que aceitar isso, tá maluco, você é escrava do teu marido? Ou o cara recebendo conselhos, né, você é escrava da tua mulher, rapaz? Ah, se fosse comigo. Quem já ouviu isso? Irmãos, a gente tem que vigiar, porque isso pode ser algum presente que te leve para um caminho errado. Pensa nisso. Começa a observar e analisar aqueles que são os seus conselheiros. Porque a Bíblia fala que há sabedoria na multidão de conselhos. Mas tu imagina uma multidão de conselhos errados fora da presença de Deus. Tu vai para onde? Fora da presença de Deus, irmãos. Então, busque pessoas que vão aconselhar para o seu casamento, que vão trazer restituição para a sua vida familiar. Amém? Busque pessoas que vão aconselhar sobre o seu casamento, para aqueles que vão trazer mesmo a provisão de Deus para a sua vida. E não é qualquer um porque você gosta de fulano ou beltrano. A Bíblia diz que a gente precisa examinar, olha só, examinar todas as coisas e reter aquilo que é bom, amém? Então, nos tempos modernos que nós temos hoje, nós temos influência, por exemplo, da cultura. Hoje em dia nós temos aí ideologias tentando mudar a nossa vida, tentando mudar a forma como nós congregamos, tentando mudar a forma como nós conduzimos a nossa casa, como nós educamos os nossos filhos. A influência da cultura, muitas das vezes, pressiona a gente. São, na verdade, brechas que nós podemos estar abrindo para essas situações. Podemos também ter uma consciência cauterizada. Tu já viu aquela pessoa que está com o coração ali endurecido e não aceita nada de diferente? Não aceita um conselho, não aceita uma informação ali. Por mais que você prove na Bíblia, a pessoa vai dizer assim, não, mas eu aprendi assim e vou morrer assim. Amém. Desafios da fé, outro detalhe também que a gente precisa, né, despertar na nossa caminhada. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 4, versículo 27. Em todas essas circunstâncias que o nosso tempo presente fala, né, sobre a influência da cultura, sobre o coração cauterizado e os desafios da nossa fé, Efésios, no capítulo 4, versículo 27. Olha a orientação da palavra de Deus. O que ela diz? De novo, 1, 2, 3. Não dê lugar ao diabo. Não convida ele para entrar. Não convida ele para sentar na mesma roda que você. Não convida ele para o seu negócio. Não convida ele para a sua vida familiar, irmãos. Pelo contrário. Pelo contrário, repreenda, exorte, se afaste disso, porque de fato isso não vem de Deus. E a orientação, né, desse texto de Efésios capítulo 4, nessa parte especificamente, a partir do 25, vem com exortações à santidade. Porque, irmãos, eu digo para você com toda a certeza, no lugar santo, o inimigo não consegue pisar. Se sua vida estiver santificada em Deus, ele não consegue entrar. Ela estará blindada pelo Senhor. E aí, o apóstolo aqui, a palavra de Deus vem ensinando para a gente, dizendo assim, para a gente deixar a mentira, 25, vai falar sobre isso. Vai falar para a gente, deixar a mentira e falar a verdade com o próximo. Vai dizer para a gente que aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for para a boa edificação, conforme a necessidade. Olha só os conselhos que a Bíblia dá aqui para a gente não mentir, irmãos, para a gente não roubar. Olha os conselhos aqui em busca da santidade, porque quando a gente age de uma forma seguindo o que a Bíblia está dizendo, irmãos, são brechas que serão fechadas, são portas que serão fechadas. E quantas pessoas, às vezes, você caminha, convive, e a pessoa fala mentira? Eu digo que, às vezes, né, não que eu vou relativar aqui o pecado, né, eu acabei de falar sobre isso, né, mas às vezes você pode até dar uma escorregada, sabe, não sei se isso acontece contigo, você está no chuveiro tomando banho, dá aquela escorregada assim, opa, calma aí,
quase caí, mas não caí. Ou não sei se você está correndo para pegar o ônibus, já passou por isso, né? Alguns não, porque já estão de carro, fica mais tranquilo. Mas aí você está correndo, aí alguma coisa embola aqui nas pernas, deve ser um inimigo. Aí embola nas pernas e você vai trupicando, né? Mas não cai. Opa! O que isso acontece? Às vezes a gente faz o quê? A gente comete um erro, né? Isso faz parte da nossa caminhada, mas rapidamente a gente repreende, fala, não, em nome de Jesus está repreendido. Não, Deus já me libertou disso. Então, meu pai uma vez ele me ensinou, né? Meu pai, bacana demais. Pai, no estabelecimento que ele trabalhava, né? Lá na Light, né? Na Light. E aí ele trabalhava com atendimento ao público, né? E aí uma certa pessoa falou assim para ele, recebeu uma ligação, e a pessoa recebeu a ligação e falou assim, e aí, Hilton, atende aí e fala que eu não estou. Aí, olha a situação. Aí, chefe, né? Aí meu pai atendeu e falou, ó, no momento fulano não pode atender. É mentira? Não, não pode atender. Mas vai dizer o quê? Que não estou? Vai olhando para a cara da pessoa. Então a Bíblia ensina aqui que nós devemos fugir sim da mentira, porque o pai da mentira a gente já sabe. Aquele que roubava não roube mais. Então a Bíblia ela é recheada de ensinamentos para a gente. Para quê? Para que a gente feche brechas. Entenda bem, não é Deus que vai fechar essas brechas, somos nós que vamos fechá-las. Como? Agindo e buscando a santidade em Deus, amém? É sim, somos nós que vamos fazer isso. Às vezes, irmãos, pequenas concessões que nós fazemos diariamente produzem grandes quedas espirituais. Por isso, a vigilância não é paranoia, é uma responsabilidade espiritual na sua vida. O cavalo de Troia, eu botei aqui, né? O cavalo de Troia nas falsas doutrinas e valores distorcidos. Pela manhã eu estava falando aqui com os irmãos, né? Hoje em dia a gente tem o Evangelho segundo fulano, o Evangelho segundo Beltrano, o Evangelho segundo Ciclano. Aí eu não sei se você já viu, né, na internet, lá no TikTok, vou te dar até dica lá. No TikTok depois você procura assim, o que é o espinho na carne de Paulo? Você vai ver um aglomerado ali de 6 pessoas falando sobre o espinho na carne de Paulo. Irmãos, é só um problema, o espinho na carne de Paulo, mas os 6 tinham visões diferentes sobre isso, os 6 tinham um entendimento diferente sobre isso, e aí uns falavam, né, que era tal coisa, outros disseram que era tal coisa, eu não vou citar aqui não, para não dar problema depois, mas aí várias citações, e tentando descobrir aquilo que a Bíblia não diz. As pessoas estavam preocupadas sobre o que era o espinho na carne de Paulo. Será que era algum pecado? Olha os fofoqueiros de plantão. Será que era alguma coisa que Paulo tinha ali? Irmãos, fala sério. Se fosse para a gente saber o que estaria escrito ali, o espinho na carne, sei lá, era uma hérnia, era um não sei o que, era não sei o que lá. Mas eu vou ficar correndo atrás disso? Não estou nem preocupado com isso. O que me chama a atenção nessa parte é o seguinte, Paulo orava para Deus, para que Deus retirasse isso dele. E aí Deus diz para ele assim, a minha graça te basta. Muitas das vezes eu quero que alguns problemas saiam da minha vida. E olha, tem um vídeo muito bacana para você assistir na rede social sobre o Ministério de Louvor. O pastor ali deve ter visto algum, já deve ter orado várias vezes, né? Quando fala assim, Senhor, em nome de Jesus, tira todo o atraso, e aí cai um que só chega atrasado. Senhor, em nome de Jesus, tira de nós toda a desafinação, e aquele que desafina cai. Senhor, tira de nós toda a falta de compromisso, aí o outro cai. Alguém já viu? Irmãos, é muito bacana. Aí a gente não ora assim dessa maneira não, porque senão a gente fica sozinho, né? Aí não dá, está arriscado nem a gente vir, né? É uma loucura. Mas é interessante a gente despertar em relação a isso. Então, o Evangelho, ele não é para ser interpretativo assim do que você acha, é do que a Bíblia diz, do que o Espírito nos direciona, amém, irmãos? Porque senão, irmão, daqui a pouco você vai estar vivendo um evangelho aí segundo fulano, segundo Beltrano, e são mensagens conflitantes, às vezes, até do que a Bíblia diz, até do que a palavra de Deus diz. Por isso é que a Bíblia diz e nos ensina para nós examinarmos as Escrituras, irmãos. É por isso que a Bíblia diz para você gastar um tempo
examinando as Escrituras. Porque muitas das vezes os falsos ensinos não negam Deus abertamente, eles apenas misturam verdade com erro, graça sem arrependimento e fé sem obediência, irmãos. Aí talvez você diga assim, ah não, pastor, isso é um exagero. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, por favor. O apóstolo Paulo estava lá, feliz e contente, inaugurou mais uma igreja, oh glória, tudo dando certo, mil maravilhas, o povo ali se rendendo a Deus, e Paulo feliz e contente, alegre, glorificando a Deus. Olha lá no versículo 6 do capítulo 1 de Gálatas. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Estou muito surpreso com a glória de Deus? Não. Em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Quanta baboseira nós temos hoje em dia, né, irmãos? Parece que Paulo está escrevendo para a gente aqui, você acredita nisso? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos, agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. A igreja precisa voltar a amar a palavra de Deus, examinar tudo e rejeitar aquilo que não glorifica a Cristo. Sabe por quê? O que estava acontecendo ali nesse tempo de Paulo? O pessoal falava assim, não, Jesus foi um santo homem, foi o Filho de Deus, mas olha, para você ser salvo, além de Jesus, tem um plusinho a mais, você precisa fazer isso. Aí entrava a tradição, daquela, né, dos fariseus, entrava a tradição ali dos escribas, sabe, que você tem que fazer isso. Jesus é bom, legal, mas se você não fizer isso aqui, você não está salvo. Aí você precisa se circuncidar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Quantos fardos, às vezes, nós carregamos no nosso ombro, porque o homem tenta implantar algo que Jesus é mais que suficiente. Já viu isso? Se você observar nas cartas de Paulo, você vai observar que ele estava orientando a igreja sobre isso. Então, irmãos, eu não preciso ser judeu, eu não preciso seguir as tradições judaicas, eu não preciso para chegar a Deus, eu só preciso entrar por um único caminho, que é Jesus, irmãos. E eu vejo hoje algumas igrejas, às vezes, lutando, tentando trazer uma realidade, uma cultura diferente. Eu digo para você, Jesus vai te aceitar do jeito que você é, irmãos. Sendo brasileiro, amém? Que não desiste nunca. Que tenham aí uma política corrupta e tudo mais. Mas Deus vai te aceitar desse mesmo jeito. As pessoas diziam antigamente que Deus é brasileiro. Você já ouviu isso? Quem já ouviu? Deus é brasileiro. Sabe por que Deus era brasileiro? Agora já acho que já não é mais não. Porque nós não tínhamos tsunami, nós não tínhamos terremoto, nós não tínhamos estações assim de fenômenos naturais. Por isso as pessoas diziam que, né, Deus é brasileiro. Mas fala sério, né, gente? A gente ficou com a pior parte, né? Que foram os políticos, né? É uma luta. Eu preferi um tsunami, irmãos. Olha, brincadeiras à parte aqui, né? Mas eu preferia um desafio assim natural do que o que a gente está passando. Uma negligência, uma falta de cuidado com as pessoas. Uma vez eu vi uma tsunami no Japão, irmãos, que devastou, uma parte do Japão. Irmãos, 3 meses depois, já estava tudo limpo e organizado. A gente aqui está capengando, está num retrocesso muito grande, às vezes com um morro que desaba. E o governo não consegue, né? Mas eu não quero pichar o governo não, irmãos. Deixa para lá. Senão a gente vai entrar numa política aqui, vai entrar numa discussão aqui complicada. Vai que você é petista. Amarrado, né?
Mas vamos lá, um chamado à vigilância espiritual. Eu não sei se você tem percebido o movimento dos cristãos, mas a galera tem falado mais abertamente sobre o comunismo. E alguns, né, eu acho bonito que alguns homens aí de Deus estão botando a cara a tapa, dizendo assim, cara, não tem como você ser comunista e ser crente. Você já tem visto isso? Não tem como você ser comunista e servir a Deus. Não dá. Então, repensa essa questão porque ela é muito importante. Mas vamos voltar aqui, fecha parênteses. Um chamado à vigilância espiritual é isso que a Bíblia tenta despertar para a gente, não só em 1 Pedro capítulo 5, mas também em outras passagens. Ou seja, você é guardião da sua casa. Diga comigo, eu sou guardião da minha casa, sacerdote do meu lar. Se você, irmão, não guardar a sua casa, Deus também não vai conseguir fazer isso. Precisa partir de você, amém? Você precisa ter essa decisão. Não adianta Deus limpar e você bagunçar. Não adianta o Espírito Santo ordenar e organizar as coisas e você tumultuar com as coisas que entram, você permite que entram na sua casa. Talvez você diga assim, mas é muito crente, né? Meu pai quando se converteu, e um pouco antes, meu pai quando não se converteu, pensa num pai aí, referência, para não seguir, né? Um cara que bebia, um cara que fumava, um cara que ficava aí, né? Um cara que gostava de algumas culturas aí, rock, né? Essas coisas. Um cara completamente fora. Eu lembro da gente ter ido no carnaval, uma vez, irmãos, na minha infância, eu lembro de alguma coisa no carnaval. Eu lembro que eu coloquei uma roupa até do Homem-Aranha. Quase não dava em mim, mas eu paguei mico do mesmo jeito. Mas era uma criança, né? E eu botei a roupa do Homem-Aranha, a gente saiu na rua. Foi a última vez que eu lembro de algo assim do tipo, na minha infância. Mas quando meu pai se converteu, a ordem dentro de casa e a regência dentro de casa era essa. No período de carnaval, era proibido ligar a TV. Irmãos, a gente está falando lá de trás, né? E era proibido, sentença, era quase sentença de morte. Ligou a TV, pá! O que meu pai fazia? A gente ia na locadora e alugava uma série de fitas VHS. Quem é velho aqui sabe como eu. Irmãos, a gente botava lá e a gente passava o período todo do carnaval só assistindo filme. Porque a igreja que a gente fazia parte não tinha retiro, não tinha nada disso, né? Então a gente se retirava dentro de casa. Mas meu pai era tão legalista, mas um legalista positivo, irmão, sabe? Legalista positivo. A nossa casa tinha um terraço. Meu pai não permitia nem que a gente ia no terraço. Por quê? Porque no terraço você ia lá ver o Clóvis. E você vendo o Clóvis, você ia ficar tentado, né? Alguém lembra do bate-bola? Né? Lembra disso? Aí você fica tentado, fala assim, poxa, eu quero uma fantasia dessa. Eu quero gastar o meu 13º numa fantasia dessa. Uma loucura, né? E aí meu pai proibia. Falava, não sobe nem no terraço. Então a gente ficava ali em casa. Irmãos, acho que é por isso que eu gosto de TV, né? Filmes. Porque eu passava o tempo todo assistindo filmes, cara. Era muito bom. Mas isso é o exagero, vamos colocar assim entre aspas, isso era o exagero do meu pai, e eu, graças a Deus, louvo a Deus, porque meu pai exagerou demais. Porque hoje, irmãos, eu não faço questão nenhuma de ver blocos, alegoria, de me informar sobre isso, e me espanta profundamente quando o cristão, ele perde tempo assistindo isso. Me espanta profundamente, crente, quando vai assistir de madrugada, o marido quando vai assistir aquelas mulheres seminuas lá, né, desfilando, com aquelas, né, isso me surpreende, o cristão ainda vê uma beleza em relação a isso. Mas, voltando aqui à questão, né, Deus sempre levantou os atalaias. Lembra desse ponto? Irmãos, Deus sempre levantou um homem, uma mulher, os atalaias, para proteger o seu povo. E olha, eu digo para você, Deus é muito bom, porque à medida que nós fomos evoluindo, e depois da reforma protestante, irmãos, a palavra de Deus, ela está em tuas mãos.
Você não precisa mais de ninguém para dizer para você o que é certo e o que é errado. É só você ler ali, ó, e pedir a Deus para guiar a sua vida. Caso você tenha alguma dúvida, você pode perguntar a um teólogo, né? Você pode perguntar a uma pessoa que tem devoção em relação à palavra de Deus. Ok, amém. Isso vai ser bom demais, mas a palavra de Deus, ela vai te dar direção, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai conduzir a sua vida. Os atalaias, irmãos, são vigias, eram vigias, sentinelas, que ficavam em pontos elevados, estrategicamente para observar se existia algum perigo, sabe? Se existia alguma situação de risco àquela cidade. A vigilância espiritual não é uma responsabilidade apenas dos pastores. Tem gente que acha isso, né? E traz um fardo para a gente, uma luta. A vigilância espiritual tem que ser do pastor, tem que ser do diácono, tem que ser do obreiro, né? Tem que ser do líder. Não, irmão, não tem não, irmão. A vigilância espiritual é para todo aquele que é nascido de novo em Cristo Jesus. Sabe, ao ponto sim, do que você era cego, você passa a enxergar. Se você era surdo, eu não estou falando de audição não, irmãos. Eu estou falando de ouvir a voz de Deus, você passa a ouvir a voz de Deus. Aquilo que você não conseguia enxergar, Deus abre os seus olhos e te mostra, amém? Irmãos, Deus se revela para você. Através da palavra dele, ele se revela, ele revela a vontade dele para a sua vida. Então eu digo para você com toda certeza, e para tirar um fardo enorme das minhas costas, e de qualquer outro pastor, se algum quiser, amém. Os cristãos, irmãos, são chamados para serem os atalaias da sua casa e da sua família. Porque não adianta a gente orar para que Deus abençoe o seu casamento, se a pessoa ela é a primeira para trazer crise conjugal. Não adianta a gente orar aqui, Senhor, abençoa a fonte de renda de fulano. Ô glória! Senhor, derrama prosperidade, derrama da tua glória, Senhor, faz algo acontecer. Aí vem a pessoa com cartão de crédito, Casas Bahia em 10 vezes, ponto frio, nem sei se existe mais, irmãos, o último que tinha no West Shop fechou. Aí vai lá, compra não sei aonde, Mercado Livre, aí, Shopee, garoto, toda hora, pá. Irmãos, não tem oração que faça milagre contra a compra desenfreada, não dá. Não é verdade, irmãos? Eu sei, irmãos, eu sei, é doído isso, é doído, mas às vezes até eu tenho que me controlar. Às vezes eu olho assim e penso assim, será que eu preciso disso agora? Aí vamos dar uma puxada aqui nas mulheres, já viu as mulheres? Irmãos, Deus fez 2 pés. 2. Direito e esquerdo. Mas tu abre o guarda-roupa, irmãos. Pensa assim, quantas pessoas estão passando por aqui? Não, fala sério, não é verdade? Irmãos, tu abre assim e fala assim, meu Deus. 3 sandálias diferentes para o mesmo pé, irmãos. 3 modelos diferentes, uma rosa, roxa e outra branca. Irmão, luta. Às vezes eu abro o guarda-roupa da Daniele, e a Daniele fala assim, eu não tenho mais roupa. Irmãos, não tem lugar para entrar roupa. Às vezes eu dobro assim, tento botar no cabide assim, né, no coisa, e eu tenho que lutar para sai daqui, tentar colocar uma roupa no cabide. E a mulher vem e fala assim, não tenho roupa para vestir. Aí eu fico assim, Jesus, e é um corpo só. Não há oração que resista a isso, irmãos. Essa tentação não há, né? Hoje, os cristãos são chamados a serem os atalaias, alertando os seus irmãos sobre os perigos espirituais, o pecado e o juízo, e convidando ao arrependimento e à fé. Pastores, diáconos, obreiros, líderes, família, e cada cristão, irmãos, individualmente, é o responsável por guardar e proteger aquilo que Deus confiou a você.
Você é responsável, você é o primeiro a ser afetado. Então você é o primeiro interessado em guardar o seu casamento, amém, irmãos? Ô glória! Você é o primeiro responsável em guardar a sua vida familiar, a sua casa, você é o primeiro. E eu digo para você, se te faltar força, pode contar comigo e a gente vai orar junto nesse propósito. E eu tenho certeza que Deus vai levantar mais umas 3, 4, 5, 10 pessoas para unirmos a nossa fé e vencermos todas as barreiras, todos os obstáculos, porque nós somos chamados para isso, amém, igreja? Você não está sozinho, você só está sozinho se você quiser, irmão. Se você quiser, aí é contigo, não tem problema, aí é contigo. Mas o que a palavra de Deus nos ensina nessa noite, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, não é apenas para sermos sóbrios e vigilantes, mas para sermos intencionais na resistência e na perseverança. Ele começa dizendo, sejam sóbrios e vigilantes. No versículo 9, ele vai dizer para a gente, resistam-lhe na fé. Resistam-lhe firmes na fé. E o que gera fé, irmãos? O que gera fé? É a palavra de Deus. É isso que gera fé. A Bíblia vai nos ensinar que a fé vem pelo ouvir as notícias, a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é que traz libertação para as nossas vidas, amém? Resistam-lhe na fé. Você é o primeiro a resistir. Depois a gente entra nessa dinâmica resistindo também. E ele diz, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Existe alguém sofrendo como você, ou até mais do que você. Sabia disso? Eu acho bacana que algumas pessoas às vezes reclamam do trabalho, né? Ah, meu trabalho é chato, meu trabalho é ruim. Irmãos, quanta gente está querendo um trabalho desse? Quanta gente? A gente precisa guardar muita coisa, sabe? Tem muita coisa para a gente guardar, muita informação para a gente guardar. E para a gente encerrar, para a gente ir para casa, feliz da vida, aqueles que ainda querem ir no shopping, dar uma passadinha no shopping para gastar mais um pouco, né? Ainda dá tempo de você fazer uma compra na Shopee, irmãos, dá para dar tempo. Ah, é uma luta. A gente às vezes quer guardar tantas coisas, né? A gente quer guardar tantas coisas, mas a palavra nos ensina para a gente guardar sobre todas as coisas, a gente guardar uma única coisa. Abra a tua Bíblia lá em Provérbios capítulo 4, por favor. Provérbios capítulo 4, no versículo 23. Olha o que a Bíblia vai te ensinar a guardar. Podemos ler juntos? Se você não trouxe a Bíblia, está ali, ó. Vamos lá. 1, 2, 3. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração de qualquer influência. Blinde a sua mente, o seu coração. Mas como é que eu faço isso? A Bíblia também ensina sobre isso. Pense nas coisas lá do alto. Pense que Jesus está trabalhando por uma morada eterna por você. Pense que você tem um Deus que pode todas as coisas. A Bíblia está ensinando para a gente que quem guarda o coração, guarda a fé. Protege a família e preserva o seu testemunho. Onde há vigilância, o engano não prospera, irmãos. Essa mensagem nos chama a examinar o que temos permitido entrar na nossa mente, no nosso coração, no nosso campo de visão. Essa mensagem, ela justamente desperta em nós o que nós temos permitido entrar na nossa casa. O que nós temos permitido entrar no nosso relacionamento conjugal? O que nós temos permitido entrar no nosso relacionamento familiar? Você já viu aquela pessoa que era uma bênção, um filho lindo, uma filha linda, poxa, ótimo demais, sempre obediente. Mas um amigo, uma amiga entrou na vida dessa criança, desse jovem e tudo mais, e ele mudou, do vinho para a água, é o contrário, né? Não é uma mudança positiva, e ele mudou.
Olha, quantas vezes isso acaba acontecendo. Mas Deus está nos chamando não para termos medo, porque você tem um Deus vitorioso dentro de você, amém? Mas para nós alinharmos o nosso coração, e isso já é uma dica já para o Ministério de Louvor. E aí, Deus está nos chamando para alinharmos os nossos corações e juntos fecharmos portas que nunca deveriam ter sido abertas, restaurarmos os muros que estão caídos, muros espirituais, com arrependimento, com mudança, com oração, com entrega, com fé mesmo nesse Deus. Então, em nome de Jesus, não permita que nada venha destruir aquilo que o Espírito Santo está construindo na sua vida. Não permita que nada venha abalar a sua fé, a sua caminhada, mas resista em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus não nos chamou aqui para vivermos desconfiados, preocupados, desesperados. Não, irmãos. Mas nós nos antecipamos quando existe vigilância. Nós percebemos de fora, de longe, nós conseguimos avistar quando algo está entrando no nosso campo de visão, quando algo estranho está entrando na nossa vida, e nós temos um Deus que nos protege, que nos guarda e que nos capacita com armas espirituais. Armas essa como a palavra de Deus, como a fé, como a verdade. E olha, você está munido desta verdade sobre você. O nome de Jesus está sobre a sua vida. E eu creio que Ele tem provisão para você. Que esse ano de 2026 será um ano diferente de todos os anos. Pelo contrário, será um ano que você vai se entregar mais. Que você vai dedicar a sua vida a Deus, ao autor da tua vida. Que você vai confiar neste Deus. E em nome de Jesus, você sairá vitorioso de qualquer batalha, com discernimento, com firmeza, com fidelidade. Senhor, cuida de cada um de nós, em nome de Jesus, e abençoa as nossas vidas. Aleluia.